E aí, ouvinte, você já ouviu falar das punks? Você conhece Punks as da punks? periferia? Punk, é muito punk a situação. As punks, elas ganharam grande destaque desde o último fim de semana, porque o menu do jantar que foi oferecido no Palácio do Itamaraty, na posse do presidente Lula, foi divulgado. E aí as pessoas, ficaram meio curiosas com um prato que tinha ali no menu, que é arroz carreteiro com ovo e punks. E também alguns drinks que foram servidos com as famosas punks. E aí, obviamente, todo mundo começou a fazer piada, brincar. O que seriam essas punks? E aí, para falar sobre esse assunto, a gente convidou ninguém menos do que o biólogo que criou esse termo lá em 2007, o criador do termo punk, que é o biólogo e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Valdeli Knupp, que inclusive é o autor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil, punk, que é algo mais brasileiro do que isso, a gente estudar aquelas plantas que a gente não está habituado, mas que, dá para comer. E o Valdeli fez isso, ele se aprofundou nesse tema e está aqui com a gente. Bom dia, Valdeli, seja bem-vindo. Bom dia, Michele, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado aí pela ilustre apresentação. E realmente essa posse veio com tudo, né? Porque realmente já deixou um legado para a agricultura brasileira, né? Seja ela em escala doméstica ou em escala comercial, de divulgação das punk, que a gente vem fazendo há tanto tempo, como você disse, desde 2007, na realidade, bem antes disso, desde 2002, então já tem 20 anos. Não tinha esse nome, mas as plantas eram as mesmas. E então agora esse jantar maravilhoso, esse coquetel aí, deu uma alavancada e espero que não seja fogo de palha, espero que prossiga. Então, a gente está acostumado a consumir muita planta no nosso dia a dia, alface, rúcula, entre muitas outras. O que diferencia, assim, o que são exatamente essas plantas alimentícias não convencionais que também podem ser consumidas? Como eu explico lá na introdução do livro Punk, né, da editora Plantaro, que você citou aí, tudo que as pessoas não conhecem, não sabem identificar, não sabem como preparar as receitas no dia a dia, e não está na culinária trivial de segunda a segunda, não está na creche, não está no restaurante universitário, não está no restaurante da esquina, no self-service, no prato feito, é punk. Por quê? É uma planta alimentícia, como qualquer outra, ou seja, que serve para encher a barriga, para nutrir, para saciar a nossa fome. Só que ela é não convencional. O que significa não convencional? É aquilo que não é do dia a dia. Ou seja, as pessoas não conhecem, não sabem o seu nome popular, não sabem o seu nome científico, não sabem a sua família, não sabem como que usa, qual a forma de preparo, qual a forma de plantio, forma de colheita. Geralmente as pessoas classificam como mato. Você citou aí alface e rúcula. Todo mundo formou uma imagem no cérebro dos nossos ouvintes aqui. Provavelmente até em comunidade indígena, né, no norte do Brasil, onde não é tão comum a alface, mas ela chega, o pessoal está cultivando em aquaponia, em hidroponia. Já quando a gente fala de outras hortaliças não convencionais, como picão preto, serralha, botão de ouro e outras coisas, as pessoas não formam a imagem no cérebro. E punk também não é só hortaliça, não é só mato, não é só verdura, não é raiz. Inclui também as castanhas, as frutas, né? Então eu tenho as punks, hortaliça punk e as frutas punk. Tem flor também? E exatamente. E as flores alimentícias. Inclusive o povo chama de flores comestíveis, e eu tenho batido bastante na tecla para a gente usar o termo alimentícia. Porque comestível é uma coisa coloquial, do dia a dia, né? Mas se você pega os trabalhos de nutrição e a própria FAO, né, usa a expressão alimentícia, tanto em português quanto em inglês. E então flores alimentícias são aliás, as flores no Brasil praticamente todas são punk. O brasileiro consome ou consumia, principalmente, né, nos últimos anos tem aumentado com essa questão da preocupação com a saúde, da questão fitness, da questão de nutrientes e tal, e com a divulgação das punk, que a gente vem fazendo massivamente desde 2007, né, 2008, com um projeto punk, que é onde realmente o acrônimo foi lançado para o público,
depois de 2014 com um livro que virou um best-seller, né? A gente tem vendido aí cerca de 60 mil exemplares, que ainda é muito pouco, né? Quem sabe agora com essa divulgação massiva da mídia e dos políticos terem provado, apesar de terem provado só a ponta do iceberg, quem sabe eles estimulem, inclusive, a colocar esses livros nas bibliotecas das escolas municipais, estaduais, federais, para que mais pessoas, professoras, professores, estudantes, merendeiras, cozinheiras, tenham acesso a esse conhecimento para a gente sair dessa coisa folclórica e realmente trazer as punk para a convencionalidade, para elas deixarem de ser punk, né? Então é mais ou menos aí. Valdeli, é curioso como na história da humanidade, a agricultura, ela por um lado garante a sobrevivência da humanidade, mas por outro ela foi limitando a nossa diversidade de alimentação, né? As punks vêm para fazer o movimento contrário, aumentar essa diversidade. A gente aumenta também o valor nutricional com as punks, ou seja, tem alimentos aí de alto valor nutritivo que a gente pode descobrir entre as punks? Com certeza, você fez uma síntese maravilhosa. Hoje, com essa agricultura industrializada, quimificada, que as pessoas não querem mais morar no campo, eu, por exemplo, estou aqui agora num lugar maravilhoso, aqui em Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro, onde é uma área agrícola, mas a maioria das pessoas plantam plantas convencionais, né, geralmente com uso intensivo de fertilizante sintético, de agrotóxicos e tal, e as punk, elas são, é isso mesmo, é um movimento contrário no sentido de resgatar aquilo que foi usado ao longo de milênios e milênios e milênios na evolução da espécie humana, que a espécie humana, em diferentes regiões do planeta, né, teve que evoluir em função do seu ambiente e aprender a descobrir quais plantas davam para comer. E isso aí por tentativa e erro, porque ninguém nasce sabendo. Hoje sim, a gente tem toda, hoje e há milhares de anos, né, séculos e séculos aí, a linguagem escrita, né, nos últimos anos toda essa tecnologia de comunicação, mas imagina há milênios, né, no início da espécie, lá na África e depois se espalhando pelo planeta, a gente teve que fazer tentativas e erros. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né, quer dizer, até fazemos sempre, né, com as devidas considerações e ponderações, temos que experimentar algumas coisas, mas basicamente a gente trabalha com um etnoconhecimento, com conhecimento ancestral das diferentes populações, não só indígenas do Brasil, mas de toda a América, de todos os continentes, da onde as punk são. As punk não são necessariamente brasileiras, é um acrônimo que a gente está recomendando e usando até em inglês, claro que existem os equivalentes a ele. Mas assim, respondendo a sua pergunta, a maioria das punks são altamente nutritivas, né? Muitas delas, nas suas diferentes categorias, seja de folha, de raiz, de batata, de caule, de flor, de castanha, geralmente são mais nutritivas do que as convencionais, tanto pelas suas características mais primitivas, vamos dizer assim, mais originais, quanto pela forma de cultivo, ou o fato delas serem espontâneas. Não todas as punks, mas boa parte delas nascem sozinha. Isso, além, então, de diversificar o nosso cardápio, ele traz autonomia e soberania. A gente não fica dependente da indústria de semente, da indústria de adubo sintético, né, dessas plantas padrões que a gente come. A gente viu aí agora com a guerra na Ucrânia, essa coisa bizarra em pleno século XXI, da gente estar aqui à mercê desses adubos que vêm de fora. Se você trabalha com agroecologia, com agrofloresta, e diversifica o seu cardápio, além das convencionais, você passa a comer as não convencionais, você vai contribuir para a conservação da natureza, com menos uso desses produtos, com a autonomia do agricultor e com a diversificação de nutrientes, porque muitas dessas plantas são, o pessoal chama de superfood, apesar disso não ser muito legal, né? Mas é isso. Ô Valdeli, deixa eu só trazer um exemplo aqui para o nosso ouvinte, que a gente tem uma foto aqui no seu Instagram, por exemplo, para eles conseguirem entender e visualizar um prato aqui que é ovos de pata atolados em um refogado de folhas de celosia, cebola, pesto de cipó, alho decorados com as flores. Até Olha os só. nomes, né, são um pouco diferentes pra gente. E aí eu queria que você falasse primeiro, se você descobriu qual foi a punk usada nesse arroz carreteiro da posse, né, porque são muitas as punks.
E também, assim, a questão do risco também, de você consumir plantas e coisas que estão ali na natureza, se isso também pode trazer algum risco para as pessoas. Não, eu não descobri porque eu acabei não perguntando. Até me comuniquei depois com o chefe, né? O Paulo Uhum. Machado, que é o. Mas acabei nem perguntando que planta que ele usou, mas seguramente, assim, não é uma diversidade tão grande, né? Até pela Sim, restrição aos ingredientes e tal. Devem ter sido as punks mais tradicionais aí, Bertalha, Ora Pronobis, talvez Serralha, Caruru, Bredo, não sei. sim. Posso perguntar para ele e depois alguém pode me perguntar lá no Instagram, a gente tenta responder. A nossa Mas ouvinte aqui, a Cleide, tá mandando uma mensagem aqui, diz que ela gosta muito de Bredo e Taioba. Taioba é mais sim, famoso, né? o Bredo e a Taioba são as punks mais tradicionais. Porque tem gente que fala, punk é um modismo, a minha avó já comia e tal. Realmente, muitas coisas a avó, dependendo da avó, né? Porque às vezes a avó já tinha nascido na Avenida Paulista e era uma É, urbanoide desconectada da natureza. Mas eventualmente a sua avó, a sua bisavó, às vezes até o seu pai, até você mesmo sendo jovem, nasceu na zona rural, né, aqui no Sudeste, e tem a tradição de consumir serralha, é, bertalha, taioba. Então essas plantas elas são relativamente mais conhecidas, às vezes tem um pouquinho mais de estudo. Então elas são as que a Uhum, gente chama de hortaliças tradicionais ou de uhum, frutíferas tradicionais, porque tem aquelas que são do mato mesmo, que são silvestres, que mesmo as populações rurais que estão um pouquinho desconectadas, às vezes do mundo natural, e estão ali plantando só milho, soja, goiaba, laranja, né, uhum, banana, e essas coisas, e alface, couve, às vezes aquela coisa que nasce sozinha ela vê como mato, aquela é. árvore que está lá na beira da estrada ela não reconhece como uma frutífera. Então uhum. eu não sei. Agora esse prato que vocês escolheram do Instagram é maravilhoso, né? Punk é isso, é quando você não consegue formar uma imagem, né? A celósia, né? A celosia, você falou a celósia, é a Ah, crista de galo, que é tão comum no jardim, que é vendida em Olambra como ornamental, em vaso, tá no shopping, só que as pessoas acham que é só de decoração. O cipó-alho é uma das plantas mais promissoras, porque tem um potencial imenso como substituto do alho. Lá no uhum, sítio Punk a gente não usa alho. Né? Eu estou aqui na casa da minha irmã, onde é um consumo enorme de alho. Então, sim. lá na Amazônia, o cipó-alho tem essa substituição, potencial imenso para substituir o alho que, via de regra, vem da China. Ou seja, Uhum, faz um passeio transoceânico para chegar aqui. Então, a gente tem uma planta brasileira, aliás, mais de uma, tem algumas espécies da Amazônia e outras da Mata Atlântica, que poderiam ser cultivadas para fazer o azeite com cipó-alho, o sal de cipó-alho, a pasta e o pesto de cipó-alho, o pão de cipó-alho, isso poderia estar gerando emprego e renda e valorizando efetivamente a biodiversidade brasileira. E eu sempre legal. falo, biodiversidade que não entra pela boca, ela é folclórica e ela não gera emprego, não gera renda, não gera alimentação saudável e não contribui necessariamente para a conservação da natureza, porque as pessoas acabam destruindo o Pampa, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, Uhum. para É. plantar braquiária, para plantar eucalipto, para plantar feijão, para plantar aquilo que gera dinheiro, que gera renda. E aí destrói as nossas plantas, como o cerrado está sendo dizimado aí pela monocultura. Eu Olha, a sempre gente, digo, monocultura leva a monotonia na mesa. E monotonia na Monocultura. mesa leva a monocultura no campo. é isso aí. É A isso gente, aí. olha, a gente agradece muito, muito mesmo, e não continuamos por questão de falta de tempo mesmo, não continuamos o papo com o Valdeli Knupp, que é biólogo e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, que está aqui nos dando uma aula sobre as plantas alimentícias não convencionais, a sigla PANC. Muito obrigado, viu, Valdeli? Volte sempre aqui ao Nova Manhã, vamos retomar esse assunto porque está super interessante. Obrigado por hoje, um bom dia, bom fim de semana. Maravilha. Quem tiver mais curiosidade, siga lá o nosso canal no YouTube e o Instagram do Sítio Punk. Tchau, tchau. É isso aí. Sítio Punk, que aliás eu tive o privilégio de comer um banquete com punks feito pelo Valdeli, gravando uma reportagem lá na região próxima a Manaus, na Amazônia. Que beleza. Então, quem puder, quem for a Manaus, inclusive, fica a dica aí que é um ótimo passeio cultural, de vivência de natureza mesmo, além de ser um lugar bonito e comida boa. Obrigada, Valdeli. Um abraço para você. Bom 2023. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.